Senhora Presidente Fatinha, colegas deputados, assessores. Antes, senhora Presidente, sobre o Repetro, eu queria dizer que amanhã nós teremos uma reunião com uma série de representações sindicais da área da metalurgia, entre eles com a presidente, Cristiane Marculino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Vamos ouvir os dados, os argumentos e a posição dos trabalhadores do movimento sindical sobre o Repetro. Num primeiro momento, o entendimento que nos vem é que os trabalhadores não acham boa a ideia do Repetro. No entanto, como o governo federal já prorrogou o Repetro até 2040, ficam as representações dos trabalhadores do Rio de Janeiro com um receio de que, tendo sido pelo governo federal prorrogado o decreto, o Repetro até 2040, que outros estados façam a sua adesão, como o meu estado natal, que parece que já o fez, do Espírito Santo, São Paulo, e que isso incentive a que atividades da questão do petróleo passem a ser operadas a partir desses estados, gerando desemprego no estado do Rio de Janeiro, que já tem indicadores de desemprego, deputado Jânio Mendes, muito maiores do que a média nacional. Então, esse já é um dado que só ele merece uma reflexão mais detalhada, mais tranquila, mais refletida sobre a posição dessa casa com relação ao Repetro. Entrando no debate sobre os projetos 3870, 71 e 72, me alerta aqui a assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores uma coisa interessante, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que no ano de 2013 foi aprovada a Lei 6527, que autorizou o Poder Executivo a contrair empréstimos de 750 milhões de reais, com a mesma finalidade, ou pelo menos com finalidade muito próxima, ao novo empréstimo que se quer fazer de 250 milhões, que é para modernizar, as regras internacionais de contabilidade pública, modernizar a máquina pública do Estado. Então, lá em 2013, já se aprovou uma lei que endividou o Estado em 750 milhões e, ao que parece, agora faz uma nova proposta para um novo endividamento de 250 milhões, que, se não é a mesma coisa, tem pelo menos pontos de interseção forte com a lei de 2013. Com relação ao projeto 3871, dizem alguns de boa fé, não, talvez seja importante autorizar o empréstimo, porque estão aí vários fornecedores sem receber, com isso paralisando o funcionamento de diversas áreas, inclusive da saúde pública. Mas cadê os dados que deem a segurança, a garantia aqui na casa, que há pelo menos uma prioridade de fazer o pagamento a esses fornecedores? Também a assessoria que diz que tem dívidas também, ainda oriundas da Copa do Mundo, das Olimpíadas, que mereciam, inclusive, ser auditadas e ser um novo debate. Então, esse projeto, por mais boa-fé, por mais que queira pensar de forma tranquila, ele, no mínimo, antes de vir a debate, careceria de um conjunto de informações que não veio com o projeto. Por último, o projeto 3870, eu quero dizer que nós somos radicalmente contra. Primeiro, é preciso desmistificar essa conversa fiada de demissão incentivada. A maioria dos programas de demissão incentivada, na realidade, era um programa de demissão sob constrangimento,
porque em muitos casos os trabalhadores ou aceitavam as regras da demissão incentivada, ou eram ameaçados de logo a seguir serem demitidos sem nenhum incentivo. Por outro lado, por que demitir trabalhadores? Será que a máquina pública pode prescindir de todos esses trabalhadores? Eu vou dar um exemplo: a Rio Trilhos. O que foi privatizado foi apenas a operação do metrô. O planejamento, o acompanhamento do metrô continuou sob responsabilidade do Estado. E a malha prevista para o metrô está longe de ser concluída. Cadê a continuidade da linha 2 do Estácio até a Carioca? Esse é apenas um exemplo. Então, a Rio Trilhos não tem o seu papel extinto. A Rio Trilhos continua tendo um papel importante, desde que haja um governo que considere como importante a questão do transporte de massa, a questão do transporte sob trilhos. E acontece uma coisa interessante que eu queria dialogar aqui com os colegas deputados aqui presentes. Acontece uma coisa estranha: o governo, a toque de caixa, quer operar uma série de alterações na área de transporte. Teve uma audiência pública onde ele quer mudar o critério de reajuste das tarifas dos ônibus intermunicipais, deixando de corrigir por um indicador da inflação e inventando um mix de dados, tirando transparência. Ao mesmo tempo, a agência reguladora, a Getransp, simplesmente deixou de existir. Não tem conselheiros, e esses trabalhadores da Rio Trilhos, que o governo quer dispensar, são os únicos fiscais que a Getransp já teve ao longo de toda a sua existência. Então, o governo acha que não tem importância, que não tem responsabilidade o Estado do Rio de Janeiro exercer algum nível de fiscalização sobre o metrô, sobre as barcas, porque se a agência reguladora deixa de ter o seu corpo de conselheiros, e se os trabalhadores que exercem a fiscalização são dispensados, significa fiscalização zero. Está aí o senhor secretário de Transporte, também a toque de caixa. A nova licitação de barcas só não ocorreu até agora. Justiça seja feita, porque essa casa, inclusive, exigiu uma série de audiências públicas, querer fazer a toque de caixa, a nova licitação das barcas. Agora, sem qualquer fiscalização, porque a presidente da Rio Trilhos, a senhora Tatiana, enviou uma correspondência para a Getransp, dizendo que não quer renovar o convênio de cooperação técnica com a Getransp, salvo se a Getransp pagar os profissionais da Rio Trilhos. Olha como é que a coisa se encaixa, feito um quebra-cabeça. Aqui pegam dinheiro para demitir trabalhadores e já estão tomando providências para deixar de existir a fiscalização no setor de transporte. Então, o Estado do Rio de Janeiro será enormemente prejudicado com a extinção dessa forma da Rio Trilhos. E eu encerro, senhora presidente, dando um outro exemplo, que é a Companhia Estadual de Habitação. Quem não se lembra aqui, deputados aqui presentes, que nas contas de 2017, dos 410 milhões oriundos do Fundo de Combate à Pobreza, que deveriam ser investidas no Fundo de Habitação de Interesse Social, 330 milhões não foram investidas e ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. E eu pergunto, o problema de habitação de interesse social no Estado do Rio de Janeiro está resolvido? Não há segmentos pobres da população morando em condições subhumanas? As chuvas recentes no Estado do Rio de Janeiro não levaram água abaixo, inclusive a residência de muita gente? E extinguir a SEAB é um ato de crueldade com os segmentos mais pobres do Estado do Rio de Janeiro. Então, nessa questão aqui está em jogo um conjunto de outras questões e o debate tem que ser feito de forma articulada. Então, diante desse quadro, desses dados, a posição do Partido dos Trabalhadores não pode ser outra, senão
até esse momento, ter uma posição contra o projeto 3870, o projeto 3871 e o projeto 3872, destacando principalmente a crueldade desses projetos, por estar embutido neles aumentar o nível de desemprego no estado do Rio de Janeiro. E com isso a gente não pode ter nenhum tipo de conciliação.